Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e na aula de hoje nós vamos começar a falar de LOAS. Lei Orgânica da Assistência Social é a Lei 8742 de 1993. Especificamente, a gente vai falar dos objetivos da assistência social, que sempre aparecem em prova, principalmente prova de município. Então, se você está se preparando para concurso ou se você é estudante de serviço social e quer aprender um pouco mais sobre os objetivos da assistência social, vem comigo que a aula é agora. Bom, então para começar a falar de LOAS, Lei 8742, a gente começa pelo artigo 1º, que é um artigo muito importante e que sempre cai em prova, tá? Então eu até destaquei aqui algumas palavras para vocês ficarem atentos e acompanharem a discussão que existe em torno, inclusive, de cada uma delas, tá? Vamos começar lendo o artigo 1º que diz que a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. Eu já vou parar aqui. Por isso que está destacado de vermelho, se acompanha aqui no slide. Antes da Constituição Federal de 1988, a assistência não era considerada um direito. Ela sempre foi encarada na perspectiva do favor, da benemerência. A gente já falou isso aqui na aula que estava falando tanto da LBA como da história da política de assistência social. São duas aulas que já estão disponíveis aqui no canal. Então, a partir da Constituição de 88 e especificamente aqui da legislação da LOAS, a assistência passa a ser considerada não só um direito nosso, cidadão, mas um dever do Estado. O Estado tem a obrigação de agir, tá? Então, isso é importante, mesmo que só você diga assim, mas isso só está no âmbito da legislação. Não. Já tem várias ações que estão sendo executadas hoje que estão colocando isso em prática e mesmo que não fosse, estar no âmbito da legislação já é muita coisa, porque abre espaço para a gente cobrar que essa legislação seja colocada em prática, tá? Então, dando continuidade na leitura. É direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social, claro, a gente já viu na aula de seguridade que são 3 políticas públicas que fazem parte. Saúde, previdência e assistência. Então, ela é uma política de seguridade social não contributiva. Na aula de seguridade, a gente também falou sobre isso. A política de previdência social é uma política contributiva, ou seja, só quem contribui tem direito a receber a prestação de serviços e de benefícios prevista na Previdência. Já a saúde e a assistência são políticas não contributivas. Isso também é uma conquista, tá? Ela vai prover os mínimos sociais. Eu não tenho como aprofundar essa discussão aqui, mas você precisa saber que em relação a esse termo, mínimos sociais, tem algumas autoras que fazem uma discussão no sentido de criticar esse termo, tá? Uma delas é a Potiara Amazoneira, que ela vai questionar que por que para os cidadãos que fazem uso da assistência, a gente tem que garantir só o mínimo e não as necessidades básicas. Então, existe uma série de críticas sobre esse termo, é importante que você saiba, que está prevista aqui na lei, tá? Ela é realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas, que também é algo que vem nesse diálogo entre mínimos sociais e necessidades básicas. Inclusive para definir o que é necessidade básica, né? Para cada um de nós, que às vezes isso é relativo, dependendo do país, dependendo da sociedade em que nós estamos vivendo, certo? Então você acompanha aqui comigo o slide em que a gente vai acompanhar os objetivos da assistência social. Acabei passando aqui mais slides. Quais são os objetivos da assistência social? Atenção! A gente já vai disponibilizar aqui no canal as outras aulas que vão falar de diretrizes e princípios. E eu peço que você tenha atenção. Nessa aula a gente vai falar só sobre os objetivos, mas essas 3 questões precisam ser analisadas e estudadas em conjunto para você não confundir. Quais são os objetivos,
quais são as diretrizes e quais são os princípios da assistência social. Porque as questões de concurso adoram misturar, dizer, por exemplo, que uma diretriz é princípio, que uma diretriz é objetivo ou ao contrário, tá? Então você precisa saber bem direitinho o que é objetivo, o que é diretriz e o que é princípio, porque isso cai e eles costumam misturar, certo? Então, em relação aos objetivos da assistência social previsto no artigo 2º da LOAS, são 3 objetivos. O primeiro, proteção social. O segundo, vigilância socioassistencial. E o terceiro, defesa de direitos. Não é difícil de memorizar. Proteção social, vigilância socioassistencial, defesa de direitos. Vamos agora entender o que é cada um deles. A proteção social é o carro-chefe, por isso que ela é um objetivo, é carro-chefe do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Inclusive, o SUAS está dividido em proteções. Proteção social básica, proteção social especial, a gente vai falar disso na aula de SUAS, tá? Mas especificamente a proteção social na LOAS, ela vem detalhada em 5 incisos. O inciso primeiro vai dizer o quê? Que a proteção social ela deve ser destinada à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Ou seja, nesses incisos está sendo detalhado quem é o público-alvo destinatário dessa proteção social, que é o objetivo da assistência social, tá? Então, a proteção é para esse público principal. Tem que ser, o inciso 2º fala que tem que ter amparo para crianças e adolescentes carentes, que não deixa até de ser redundante, né? O inciso 2, ele praticamente já está implícito no inciso 1, mas enfim. Inciso 3º vai falar que a promoção da integração ao mercado de trabalho. Por isso que, por exemplo, no CRAS, existe uma série de serviços que são ofertados no sentido de, por exemplo, curso para aprender a fazer bolo, para fazer bordado. Tem uma série de cursos que são oferecidos no sentido de tentar integrar essa população que às vezes está à parte, integrá-la ao mercado de trabalho. Algo que não é fácil, tem uma série de desafios incluídos aí que a gente não vai detalhar essa discussão. Inciso 4 vai dizer que a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Para fins de prova, a habilitação e reabilitação está garantido aqui na proteção social da assistência. Mas para a vida real, a habilitação e reabilitação ela é muito mais feita no âmbito da Previdência, para quem é segurado da Previdência. No âmbito da assistência, a gente não tem muito esse foco de atendimento de habilitação e reabilitação, tá? Assim, não tenho conhecimento. Se você sabe de algum local, comenta aqui, faz aqui um comentário no nosso vídeo, mas até onde eu sei não tem nenhum CRAS ou CRES que trabalha alguma ação nesse sentido. Inciso 5 vai falar do BPC, ou seja, a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso. O BPC está previsto no artigo 20 da LOAS, ele vai estar detalhado lá, mas aqui ele já vem detalhado dentro da proteção social nesses incisos. A gente precisa fazer um estudo comparativo, sempre estudando uma legislação em conjunto com a outra. Então, fica fácil estudar desse jeito porque você já memoriza 2 legislações ao mesmo tempo. O que a LOAS fez? Ela garantiu que proteção social é um objetivo da assistência e ela, dentro da proteção social, ela copiou lá na Constituição Federal de 1988, no artigo 203, ela copiou o artigo 203 e trouxe para cá, para dentro da proteção social, as mesmas palavras. Então, eu até coloquei aqui para chamar a tua atenção aqui em cima, que os objetivos da assistência social previstos no artigo 203 da Constituição Federal de 1988, o texto é igual ao inciso 1, 2, 3, enfim, esses incisos do artigo 2º da LOAS, tá? Que trata da proteção social. Ou seja, a LOAS fez o quê? Pegou o artigo 203 e colocou dentro
do detalhamento do que seria proteção social, que é um objetivo da assistência, tá? Se você tiver aí no seu computador, você pode inclusive abrir lá no site do governo, do planalto.gov, você compara o artigo 203 com o artigo 2º da LOAS e vai ver que é a mesma coisa. Então, você já estuda duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, dando continuidade, a gente viu que são 3 princípios. Proteção social, que a gente já viu o detalhamento agora, com 5 incisos dentro, né, explicando qual é o público-alvo dessa proteção social. Além disso, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. Então, vamos ver o conceito de vigilância. Segundo a LOAS, tá? Ela visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaça, de vitimizações e danos. Ou seja, trabalhar a vigilância socioassistencial é trabalhar com o território. Eu vou mapear no território quais são as minhas potencialidades, eu vou mapear cadê minha rede, onde é que está a unidade básica de saúde, onde é que tem um CAPS, enfim, as minhas potencialidades. E eu também preciso mapear as minhas vulnerabilidades para nesse local, por exemplo, implantar um CRAS, né, no território. Então a vigilância ela faz esse mapeamento e ela é muito vinculada com o território, a fim de garantir proteção social para a população daquele município, tá? Essa ideia de vigilância, ela foi totalmente copiada da saúde, vigilância epidemiológica. Então a ideia de vigilância epidemiológica da saúde veio para cá como vigilância socioassistencial, certo? E a defesa de direitos, que é o terceiro objetivo da assistência, o nome por si só ele já é autoexplicativo. O inciso vai dizer o quê? Que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Então, de todos, o mais fácil de entender é o de defesa de direitos. Então, eu não vou dizer decora, né? Eu vou dizer aprende aí. São 3 objetivos da assistência social. E aí, se você quiser uma dica, resolve questão de concurso, se você estiver se preparando, sobre esse assunto. Que você vai ver que às vezes a gente leu, viu a aula, pensa que memorizou, mas quando vai resolver a questão fica uma duvidazinha. Então, resolve questão de concurso falando desse assunto para você fixar tudo que a gente está discutindo aqui. Tá certo? As questões de concurso, elas são muito importantes porque elas ajudam a dirimir as dúvidas que ainda ficaram sobre o assunto. Então, se você ficou ainda com alguma dúvida e quiser deixar aqui um comentário no nosso vídeo, comenta aí que a gente pode voltar gravando outros vídeos detalhando aí a sua dúvida, tá certo? Eu espero que você tenha gostado e se tá gostando, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque terão outros vídeos sobre assistência social aqui no canal. Tchau!